Lá em Êxodo, nós vemos quando Deus ele destrói os egípcios em favor do povo hebreu e levam eles para uma nova terra. Mas quando eles chegam nessa nova terra, lá eles também têm inimigos. E a palavra de Deus diz assim, que são 7 nações mais numerosas e poderosas que os hebreus. Então, Deus fala para eles assim, olha, Moisés, eu vou ajudar vocês a destruir aos poucos as nações, porque vocês, hebreus, não têm povo o suficiente para encher essas terras. E se eu ajudar que vocês destruam todas essas 7 nações de uma só vez, esses lugares ficarão vazios e as feras tomarão contas. Então vocês terão que lutar com feras. Então eu farei aos poucos, até que o povo hebreu se multiplique, que tenha pessoas o suficiente para tomar estes lugares, preencher esses lugares. E então assim Deus fez. E muitas vezes nós pensávamos, tá, mas Deus é tão poderoso, por que Deus já não destruía todas aquelas nações e já, deixava o povo hebreu lá? Era por causa disso. Porque existia feras e as feras iam tomar conta daquele lugar. E não havia povo suficiente, hebreus, para aquelas nações. E assim, hoje é a mesma coisa. Nós nos perguntamos quando nós vemos coisas tão terríveis e falamos, meu Deus, por que Deus não destrói essas pessoas má deste mundo? Por causa que se Deus destruir as pessoas más deste mundo, as feras tomariam também o território. Porque não existe filhos de Deus o suficiente para tomar conta de toda essa terra. Nós temos que entender que Deus, ele trabalha aos poucos, e quando o povo de Deus vai se multiplicando, Deus ele vai abrindo novas terras para colocar o seu povo. Mas nós temos visto e nós sabemos que não tem povo suficiente para que Deus tire o povo má e deixe o povo dele só tomar conta da terra. Então, amados, não é culpa de Deus existir as pessoas más. Isso são escolhas delas mesmas. E nós também devemos entender que Deus também dá um tempo para que essas pessoas más, elas se arrependam e se volte para ele, assim como aquelas 7 nações. Deus também deu tempo para eles se arrependerem também, mas é uma questão de escolha, e eles não escolheram o Senhor, e a longo prazo eles foram sendo destruídos, e hoje não será diferente. Deus tem chamado o povo ímpio, Deus tem chamado os homens maus, mas aqueles que não querem, a longo prazo, o Senhor também vai fazer o mesmo. Nós devemos entender que Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus de misericórdia, mas nunca esquecer que Deus é um Deus de justiça, e está vindo a justiça dele. Nós estamos vendo sinais, mas a justiça de Deus nem se compara à ira de Deus. A justiça vem para abrir os nossos olhos, para acordar nós, para que nós se voltamos a ele. A ira de Deus não terá mais esse tempo. Então, amados, nós devemos entender que Deus é um Deus de sabedoria, é um Deus que faz tudo pensado. A sabedoria dele é muito grande. E então, a longo prazo, o que vai acontecer nesta terra, neste mundo, é o mesmo que aconteceu na época de Moisés. O Senhor destruindo os inimigos dele, porque todo aquele que se levanta e se torna inimigo dos cristãos, se torna inimigo de Deus. Lembrando que os cristãos são povo de Deus, e você pode ser um também. Cristão, protegido, amado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, protegido pelo Senhor.
A partir do momento que você se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida com Cristo e terá o seu nome escrito no livro da vida, Jesus está voltando. Toma uma decisão hoje, porque é decisão escolher ao Senhor. Só temos dois caminhos, o bem ou o mal. Você escolhe o seu. E a única coisa que nós temos nessa terra é a nossa alma. E o único lugar que nós temos direito de escolher é para onde vai a nossa alma. Tudo que temos nessa terra não é nosso, não será nosso, será destruído junto com o mundo que aqui está. Então, abrimos os nossos olhos e se voltamos para o Senhor, porque Ele é compassivo e amoroso para perdoar todos os seus pecados a partir do momento que você se arrepender de coração e confessar que Jesus é o único Deus sobre a terra e sobre o céu. Não existe mais ninguém com o poder que Ele tem. Bom dia!